geral. E apesar de que eu chamaria a atenção dos irmãos para termos certo cuidado ao analisarmos os escritos da Ellen White, né? Porque, veja só, o caso de alguém chegar para você citando um texto do Espírito de Profecia, e às vezes o texto é bem claro, por exemplo, a questão da divindade de Cristo, né? Um exemplo assim. E tem pessoas, por exemplo, do grupo, não sei como é que chama no Brasil, mas aqui a gente chama do grupo que não acredita na contra a divindade de Cristo, né? Sim. E essas pessoas colocam um argumento que às vezes a gente pode cometer o mesmo erro de usar esse argumento, que é selecionar que parte é inspirado e que parte não é inspirado. Porque muitas vezes a gente mostra, né? O Espírito Santo, por exemplo, também quando fala da divindade do Espírito Santo, eles falam assim, mas esse texto foi adicionado lá em não sei que época, esse texto aí não está no original, ou esse texto ali não faz parte das primeiras publicações, sabe? Então, a gente tem que, igual o irmão Wagner fez, né? Temos que ver o contexto todo, sempre leia o contexto por trás das publicações, né? Qual que era a situação, para quem que ela estava escrevendo, e também, né, qual o propósito de Deus hoje para o seu povo, né? Porque a gente está restaurando, né, as instituições divinas também. Então, os textos que foram publicados, e eu ficaria com um pé atrás aqui neste caso de, por exemplo, tem cartas da Ellen White que estão ali depois de 2015, se não me engano, irmão Hermes, irmão Wagner, as publicações, todas as publicações da Ellen White em inglês estão liberadas para o público. Cartas particulares, cartas públicas, escritos, né? Todos eles estão liberados para o público. E tem muitas coisas surgindo aí, pessoas perguntando e tal, né? Mas aonde eu quero chegar com isso é que a luz em si, ela é progressiva, né? Como o irmão Wagner mencionou. E a gente tem que ter isso em mente, que qual o propósito de Deus para o seu povo hoje, né? Se foi naquela época, é para continuar assim? Se não é para continuar assim, por quê? Qual o propósito de Deus, né, com o seu povo? E nessa conversa com a comissão ministerial, né, vários estudos, irmãos se aprofundaram no estudo também. Essa carta da irmã Johnson, né, não foi uma carta a uma pessoa, foi uma carta a uma igreja, a igreja de Monterrey. E diversas vezes a irmã Ellen White usa a palavra "eu vi", foi me mostrado em visão. Acho que são 17 vezes nessa carta que ela diz, foi me mostrado em visão. Então, a gente ficou com essa dúvida porque as pessoas vinham com essas perguntas, né? E por isso que tivemos que levar a conferência geral também para nos ajudar com essas questões, porque são questões sinceras, né? E a gente tem que ser que vão honesto. Surgindo, né? Isso, temos que ser honestos conosco primeiro e também honestos com a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus, né, responda. Fale aquilo que tem de dizer. Maravilha! Um detalhe, irmão. Apesar de ter sido direcionado à igreja de Monterrey, sim, mas era o caso que mais estava no momento ali na polêmica